Cumprimento a família IBNC com graça, saúde e paz. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus e que possamos fazer dessa noite mais uma noite de louvor e de adoração ao nosso Deus. Amém? Quero dizer que estou muito feliz, apesar de tudo que está se passando e acontecendo, mas a nossa felicidade, ela independe das circunstâncias e das coisas que estão em nossa volta. A nossa felicidade é uma felicidade que está na nossa alma e que muitas vezes nós não sabemos explicar, mas nós entendemos, mas não sabemos explicar. É um mistério de Deus, é uma dádiva de Deus para todo aquele que de fato, conhece a sua palavra e entrega a sua vida a Ele. Quero convidar a todos nesse momento para orarmos ao Senhor. E aproveite, faça desse momento de oração, faça desse momento de comunhão com Deus através da oração, também de agradecimento, Também de agradecimento. Deus está nos guardando, Deus está nos protegendo. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Em seguida estaremos lendo a palavra do Senhor e estaremos também ainda orando em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Soberano e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Te agradecer, Pai, pelo teu cuidado, pela tua boa mão. Te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Senhor, porque em meio às dificuldades o Senhor tem sido presente. O Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem sido a providência em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Na segunda-feira de oração, nós agradecemos por duas pessoas que foi solicitada oração e assim houve cura. E nós nos alegramos. E desde já, Senhor, quero te apresentar esta programação aqui que está sendo feita, o culto online, Senhor. Que o Senhor abençoe a produção, o diácono Wendel na filmagem, o ministério de louvor, nos cânticos, ó Deus, nos instrumentos, que tudo concorra para a glória e para o nome de Jesus. Que o Senhor fale ao nosso coração, ao coração do ouvinte, através da oração, das orações, através das canções, através do texto lido e, consequentemente, com a ministração da Tua Palavra. Nos dê uma noite abençoada na Tua presença, Senhor. Muito obrigado por esta semana no qual estamos ainda no meio desta semana e pelo final dela, que assim vai terminar, e queremos glorificar o Teu nome. O Senhor nos ajude e nos abençoe. Esta oração que fazemos no nome de Jesus e todos dizem amém. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31, o verso 16. Está aí na tela, você pode acompanhar a leitura. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Amém? Que o Senhor aplique a leitura da sua palavra no nosso coração. Amém? Nós vamos passar a oportunidade para o Ministério de Louvor e desde já eu peço ao Josias que faça a oração pela nossa nação, Josias. Amém? Josias fará a oração pela nossa nação. Felipe vai orar
pelas famílias. Amém? E João, você ora pela igreja. João concluindo a oração, então assim o Ministério do Louvor está com a oportunidade para louvar o Senhor. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Santo Deus, eterno, maravilhoso, nós estamos diante de Tua presença, Senhor. Te louvamos, te exaltamos por tudo que Tu és, por tudo que tem sido, pela Tua glória, pela Tua majestade, Senhor. Ó Deus, nesse momento, em Tua presença, nós apresentamos a Ti a nossa nação, nosso país, ó Deus, que tem necessitado cada vez mais da Tua presença, da Tua mão sobre nós, ó Deus. Que o Senhor seja, ó Deus, com o povo brasileiro, um povo tão sofrido, mas um povo que sabe sorrir em meio às lutas. Ó Deus, que haja, Senhor, uma onda de salvação, de libertação, de busca pela Tua presença, Deus. Abençoa as igrejas, Deus, desse país. Que nós, como servos Teus, como igreja, possamos trabalhar, Senhor, em favor do Teu reino, de forma que haja amor, que haja, Deus, a Tua palavra seja levada para os povos dessa nação. Abençoa os pastores, ó Deus, nesse momento tão difícil. Que o Senhor seja com eles, ó Deus, que o Senhor seja com todos eles. Em nome de Jesus. Abençoa os nossos governantes, ó Deus, que o Senhor possa estar dando direção, ó Deus, que o Senhor possa estar, inclusive, limpando, tirando aquilo que não presta, Senhor, aqueles governantes que não trabalham em favor do povo, ó Deus, que o Senhor possa estar nos ajudando a enxergar isso e nós possamos também abrir os nossos olhos nas horas das eleições, que nós possamos ser inteligentes nas eleições. Abençoa, Senhor, o nosso país. Que haja cura, Senhor, sobre esse país. Que haja Teu Espírito sobre esse país. Que haja Tua presença sobre esse país. Tua palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ó Deus, seja o Senhor dessa nação. Tu és o Senhor dessa nação. Tu és o Senhor desse país. E ainda que estejamos muito longe do ideal, Deus, Tu és e sempre será o Senhor dessa nação. Tu és o Rei sobre nós, sobre toda a terra e sobre esse país. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te exaltamos. Em nome de Jesus. Senhor Deus, ainda em Tua presença, Deus, queremos Te agradecer pela Tua companhia, pela Tua proteção. Que o Senhor possa abençoar cada família, Senhor, dessa igreja representada, mas não só aqui, Senhor, todas as famílias de todos os lugares, Deus. Que o Senhor possa estar guardando, Senhor, que o Senhor possa estar dando saúde, Deus. Que o Senhor possa estar revivendo, Deus, a chama, Senhor, do Senhor no coração de cada um, Deus. Que o Senhor possa abençoar cada família, Deus. Oh Deus, Te agradecemos por tudo, Deus. Que o Senhor possa tirar tudo, Senhor, que venha desfazer, Senhor, cada família, Senhor, desse lugar, Deus. Porque família é um projeto Teu, Deus. Que o Senhor possa abençoar cada um, Deus. Que o Senhor possa estar suprindo todas as necessidades de cada um, Deus. Não deixa, Senhor, que o inimigo venha agir na vida das famílias, Deus. Que o Senhor possa proteger, Deus. Que o Senhor possa guardar, fortalecer, renovar, restaurar, Deus. É o que nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Continuando orando para nossa igreja. Pai amado, venha abençoando nossa igreja, Espírito Santo. Levante chuva de bênção, meu Deus, sobre essa igreja. Vai abençoando os nossos pastores. Venha abençoando o pastor Jameson, pastor Cláudio, pastor Edson, Crispim. Vai abençoando cada um, meu Deus. Vai abençoando o nosso ministério, a nossa família. A nossa família IBNC, meu Pai. Vai abençoando cada um. Ministério de Jovens, Ministério do Louvor. Vai abençoando cada um, meu Pai. É o que eu Te peço, meu Pai. Te agradeço. E ainda na presença do Senhor, nós vamos adorá-lo aí. Exaltar o nome do Senhor Jesus. Exaltar o Teu nome, Senhor, nesse momento.
tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Dele por ele, porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Dizer que te amo, te amo, te amo, te amo, Jesus. Dizer que te amo, dizer que te amo, te amo, te amo, te amo, Jesus. O sol, a lua, as estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reis e principados, os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Dele por ele, porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar, Senhor, te adorar, te adorar, te adorar, te adorar. Sim, eu nasci pra te adorar, te adorar. Sei que te amo, te amo, te amo, te amo, Jesus. Dizer que te amo, te amo, te amo, te amo, Jesus. Só me resta te adorar, Senhor, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar,
te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo, te amo, Jesus. Vou dizer que te amo, te amo, te amo, te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Declaramos o nosso amor a ti. Tu és o meu amor maior. Sim, tu és, Senhor, Senhor do meu coração, dono da minha vida, Senhor do meu coração. Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos. Tu és o nosso amor maior. Tu és o nosso amor maior. Pode o amor até falhar conosco, mas o teu amor não falha. Tu és o nosso maior amor. Oh, teu amor não falha. Tua fidelidade não falha. A tua graça é conosco, Senhor. E é por isso que nós podemos cantar, que nós te adoramos, que nós te amamos, porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido conosco. Oh, aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, aqueles que te exaltam, aqueles que vivem a te adorar. Essa canção. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade.
trazendo a cura, trazendo libertação, trazendo a paz aos lares. Flui, Santo Espírito de Deus. Oh, te adoramos, te exaltamos, Espírito Santo de Deus. És bem-vindo, Senhor. Vamos provar tua glória.
encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Só as vozes para a gente terminar. Você vai cantar na sua casa conosco. Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados com tua glória, Senhor. Na hora do nome de Jesus, o Senhor nos abençoe. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus por esse momento de adoração, de louvor, de exaltação ao nosso Deus através dos louvores. Eu convido você neste momento a abrir a sua Bíblia no livro de Lamentações. Lamentações capítulo 3. Nós vamos ler de 1 a 3 e depois de 18 a 26. Lamentações capítulo 3, verso 1, 2 e 3, que diz assim: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Deveras, ele volveu a sua mão contra mim o dia todo. Nesse mesmo capítulo, nós vamos ler de 18 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse eu, pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e da amargura. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Entretanto, disto me recordo, e portanto tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperai nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Pois muito bem, irmãos, nós queremos nesta leitura que aqui fizemos, dá um tema para esta reflexão, para esta mensagem. E o tema é: em tempo de crise, não perca a esperança, ou não perca a coragem. Amém? Tempos de crise. E aí eu acredito que esta mensagem, ela torna-se muito atualizada pelo momento que nós estamos passando. Estamos, de fato, atravessando um momento de crise, não é? E é uma crise mundial, né? E esta crise, ela está afetando toda a estrutura da vida, não é? Existem algumas crises que afetam alguns setores, por exemplo, a crise financeira, não é? Então, nós já enfrentamos algumas crises, o mundo já enfrentou uma crise financeira recentemente, não é? Mas
muitos setores conseguiram de fato sobreviver e conseguiram atravessar a crise, apesar que toda crise sempre traz alguns resultados que são danosos, não é? E esta crise que nós estamos passando aqui agora, e por esta geração que nós estamos vivendo, jamais vista, não é? É uma crise que tem de fato mexido com toda a estrutura. Então a crise, essa tem nos afetado, posso dizer, nos 3 pilares que sustentam uma sociedade, que é justamente, nos afeta na área social, saúde, segurança, educação, emprego, a liberdade e o direito de ir e vir, né? Afeta na estrutura familiar, porque é uma crise que ela tem gerado um certo desconforto, porque ela tem como resultado a enfermidade e, segundo os cientistas, que uma grande parte da população de fato iria contrair este vírus. Alguns seriam assintomáticos, não sentiriam de fato nenhum sintoma, mas estaria com ele por conta de uma estrutura orgânica imune. Outros sentiriam, né, mas que seria administrada com um remédio caseiro, com a água, o descanso, né? E outros de fato têm que ir para o hospital. Alguns saem, né, de casos graves de UTIs, e outros, infelizmente, né, tiveram suas vidas assim ceifadas por conta desta enfermidade. E isto afeta, né, as famílias, não apenas pela enfermidade, mas pelo fato também de muitos estarem muito tempo dentro de casa e não saberem de fato administrar esse momento, e de fato não é fácil, né? Então, muitos, por não saberem administrar, têm sofrido, né? Tem famílias que estão sofrendo. Recentemente escutei uma reportagem de maus tratos, em alguns casos, de separação. Ouvimos uma reportagem de um casal de famosos, ambos profissionais, né, como atores e atrizes, né? E viviam muito viajando, e os encontros eram poucos. Passaram a ficar dentro de casa, e depois desse momento juntos dentro de casa, não se suportaram, então se separaram, né? Mas para aqueles que compreendem que Deus está no controle de tudo, vai atravessar a crise entendendo que Deus está no controle de tudo. Crise espiritual, né? Por que não dizer que a crise espiritual, ela sai gerando todas as outras demandas de crise. Judá, nação escolhida por Deus para que Deus ali pudesse manifestar a sua glória, e consequentemente Judá se tornasse uma nação de evangelismo para apresentar Deus às outras nações. Só que muitas vezes essa nação virava as costas para Deus, e aí vinha justamente as crises. E as crises, quando ela vinha para a nação de Judá, ela vinha também em todos os sentidos. Às vezes vinham crises de enfermidades, de chagas, de enfermidades. Às vezes era de fome, às vezes era de perseguição do inimigo, né? E isso resultado por uma questão espiritual. A igreja, ela tem essa responsabilidade de orientação. Jeremias, nesses 66 versículos, esse capítulo 3 de Jeremias, ele tem 66 versículos. E expressa a tristeza da comunidade, mas também a esperança e o consolo, que são sustentados pelo conhecimento do amor compreensivo de Deus. E aí nós queremos pontuar aqui, né, algumas questões sobre esse momento de crise. Em tempo de crise, reafirme a grandeza de Deus. Nada de blasfemar, nada de murmurar. É momento de reflexão,
É momento de louvor, de adoração, é momento de se voltar para Deus, é momento de fato de estar com a alma voltada para Deus, para ouvir os ouvidos sensíveis e dizer: Senhor, fala. Nós precisamos ouvir a tua palavra, apesar de que Deus está sempre falando, mas Deus está nos aquietando para que a gente possa prestar mais atenção à sua palavra, reafirmar a grandeza de Deus. Deus, ele é grande. Diante da grandeza de Deus, tudo se torna pequeno, inclusive as crises e dificuldades. Tudo se torna pequeno, porque aí quem conhece Deus vai de fato depositar a sua confiança nesse Deus, vai saber que tudo vai passar, não é? Na história de existência da raça humana, quantas crises, quantas guerras, quantas enfermidades que levaram muitas vidas, mas esses momentos passaram e muitos conseguiram sobreviver a este momento. E aqui Deus está nos chamando a atenção para reconhecer que Deus, ele é grande, pequeno, inclusive, tudo se torna pequeno, as crises e dificuldades, né? Nós encontramos, por exemplo, o rei Davi, e mais uma vez eu digo aqui, Judá estava sendo enfrentado pelos filisteus, desafiado pelos filisteus, e diz a Bíblia que um gigante filisteu, um homem enorme, nós em outra ocasião estaremos trazendo uma mensagem mais detalhada sobre as qualidades deste momento aqui, deste gigante e de Davi, não é? Quem era Davi? Um jovem pastor de ovelhas do campo. E quem era Golias? Um homem preparado, um homem com escudo e com armas, e que desafiava o exército todos os dias, porque havia dois tipos de disputas. Uma era exército contra exército, e outras vezes um desafiante de um exército desafiava um outro guerreiro de outro exército, e assim aquele que perdesse, de fato, toda a nação ela era derrotada e a outra vitoriosa. E aqui esse Golias, ele vinha, diz a Bíblia, que vários dias desafiando. O povo de Deus olhava para aquele gigante, para aquele homem forte, e ninguém ousava desafiar. Até que Davi, em meio à crise que ali estava, Deus encontrou um homem disposto, que confiava nele, que tinha experiência com Deus. Quem tem experiência com Deus consegue enfrentar as crises na força do Senhor. Humanamente falando, Davi não tinha a menor condição de ir no mano a mano, vamos assim dizer, com aquele gigante. Mas confiado em Deus, ele foi. Diz o texto: em nome do Senhor é que eu vou te enfrentar, e venceu aquele gigante, trazendo a vitória para toda a nação. Que eu e você, que você que está aí, possa dizer isso no seu coração: eu vou vencer esta crise, eu vou vencer esse desemprego, eu vou vencer essa enfermidade, eu vou vencer essa frieza que está na minha alma, eu vou vencer esta perturbação. Você diga, ministre para você mesmo pela fé, que você vai vencer essa ansiedade, essa tristeza, essa angústia. Ministre para a sua alma pela fé no nome de Jesus, porque nada, absolutamente nada é maior quando se tem uma fé em Deus. E assim Davi venceu. Outro caso também foi de Gideão. Gideão, das 12 tribos de Israel, ele era menor, era o mais pobre. E Judá, mais uma vez, estava sob o jugo do inimigo. Tudo que plantava, os animais que nasciam e quando crescia, o inimigo, diz a Bíblia, que vinha e levava tudo. Gideão malhando trigo no lugar onde não era para malhar, porque a voz de alarme, porque o inimigo estaria chegando, eles tinham que correr e esconder
parte do alimento, porque senão iriam morrer de fome. Mas Gideão venceu, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Segundo, primeiro, em tempos de crise, reafirme a grandeza de Deus. Diga: Deus é grande, louvado seja o nome do Senhor. Segundo, é agarrar-se firmemente à rocha. Para você que tem participado dos cultos, não só nos domingos, mas também nas quartas-feiras, nós temos falado, e nas quintas, muitas vezes o pastor Crispim ele já trouxe a rocha como essa figura, como sendo a figura de Deus, a figura de Jesus. Rocha, muitas vezes ela na Bíblia, ela simboliza a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus, não é? Uma rocha de fato muito imponente, ela nos impressiona. No caminho que nós temos com nossa congregação lá em Vila Nova, Belo Jardim, nós passamos por Tacaimbó, por dentro de uma área de fato de muito mato, e chega um momento quando estamos nos aproximando da cidade, a gente consegue ver distante uma montanha muito alta. E para quem vai a primeira vez, a gente diz: olha, a congregação fica depois daquela montanha, e as pessoas se espantam porque a montanha, apesar de muito distante, ela é muito impoluta, ela é muito alta, né? E essa montanha ela demonstra poder. Salmo 18, verso 2 diz: o Senhor é a minha rocha, diz o salmista. No Salmo 61, verso 2, ele diz: leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Só ele, verso 62, ele ainda diz: só ele é a minha rocha. Salmo 71, verso 3 diz: tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Salmo 89, verso 6 diz: Deus é a rocha da minha salvação, do meu escape, do livramento. Que você possa ministrar pela fé e dizer que Deus é a sua rocha, é a fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia, em meio às lutas, dificuldades, incertezas. Use a fé. Louvado seja o nome do nosso Deus. Se este mundo de fato tivesse a fé em Deus, como diz as Escrituras, o mundo seria diferente. Mas a fé que existe no mundo, ela é uma fé muitas vezes falseada. É uma fé que não tem a sua estrutura completa e embasada na palavra de Deus. Primeiro, em tempos de crise, reafirme a grandeza de Deus. Segundo, agarre-se firmemente à rocha. O pequeno marisco, quando ele percebe o momento em que o mar vai ficar revolto, ele se agarra na rocha. Eu não entendia muitas vezes, eu já falei aqui, eu não sou pescador, mas gosto de pescar, só por um momento assim para desaparecer a mente. E em algumas pedras você consegue até, para quem vive sempre calçado com sandália e sapato, quando fica descalço, qualquer coisa, né, os pés sensíveis incomoda. E eu, certa vez numa rocha, eu sentindo pequenos mariscos ali agarrados de uma forma tão firme na rocha. E a água vem com todo o ímpeto, com toda a força, com toda a violência, bate naquele marisco que ele não solta, porque ele sabe que se ele se desgrudar da rocha, aquela água pode levar, não é, a sua casca e bater com força e quebrar e morrer. E ele sobrevive, sustentando-se na rocha até que o mar se torne calmo. Estamos numa crise, se agarre com Jesus pela fé. Passou a crise, permaneça com Ele, porque Ele não é apenas um escape para a nossa vida, Ele é o nosso Senhor e Salvador, e Ele quer ter comunhão conosco, e nós precisamos ter comunhão com Ele. Jesus, Ele diz que toda vara que nele estiver enxertado dará frutos. Isso significa relacionamento.
Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós encontramos aqui um momento de aflição em que o profeta Jeremias faz aqui esta leitura. Momento de aflição. Do verso 18 e 19, ele diz: então eu disse, pereceu a minha força, como também a minha esperança, ele está dizendo. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, e da amargura do meu coração. A minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Mas aí ele se lembra que Deus é um Deus de aliança, que Deus é um Deus de promessa, que Deus é um Deus de justiça, mas é um Deus de amor. É um Deus que, quando o homem reconhece os seus pecados, as suas faltas e falhas, e de fato e de verdade vai a Ele, tem o seu perdão, tem o perdão de Deus e a sua vida de novo restabelecida, de novo restaurada. Nós não podemos viver nesse mundo sem reconhecer que somos pecadores e que só o Senhor é que nos purifica de todo o pecado. E aí, no verso 21, ele diz: entretanto disso me recordo, e portanto tenho esperança. Amém? Se você não tem esperança, cuidado, porque quando se perde a esperança, se perde o significado e o sentido da vida. Entre tantas coisas que temos esperança e que é muito comum, existem aqueles que têm esperança de constituir uma família. Existem outros que têm esperança de passar em um concurso, de passar em uma faculdade. Tem outros que têm esperança simples e prazerosa de fazer uma grande viagem, não é? São esperanças válidas, mas a esperança mais importante da nossa vida é a esperança da nossa alma e a certeza da nossa salvação. É por isso que Jeremias, esse livro aqui é Lamentações de Jeremias, por conta da situação que Judá estava passando. Mas ela é uma lamentação também cercada de esperança e da providência de Deus, né? E aí no verso 22 ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, não se esgotou. Um pai, uma mãe, um patrão, um pastor, seja a autoridade que for, ele pode um dia deixar de ter misericórdia, mas Deus jamais cessará a sua misericórdia. Enquanto o homem reconhecer que é pecador, enquanto o homem sentir que ele precisa da graça de Deus, os seus pecados, diz a Bíblia, podem ser vermelho como carmesim, mas em Cristo Jesus tornar-se-ão brancos, porque Jesus nos purifica de todo o pecado. E é por isso que o profeta ele diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. Verso 23, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ele está dizendo, por mais difícil que nós, por maior que seja a crise, por mais difícil que seja a situação, mas as tuas misericórdias, Senhor, ela se renova a cada manhã. Ele está dizendo, eu posso dormir triste, eu posso até dormir angustiado, perplexo, perturbado, eu posso, mas durante o sono o Senhor cuida da minha alma, o Senhor cuida do meu coração, o Senhor renova a minha mente, e quando é pela manhã eu estou feliz, esperançoso de novo. Isso quem tem experiência com Deus, porque apesar de cristãos, nós vivemos num mundo de muitas dificuldades. As notícias vão surgindo. Hoje soubemos, por exemplo, que lá em Vila Nova, até recentemente, que é uma comunidade muito isolada, é onde nós temos a nossa congregação, surgiu o primeiro caso do Covid-19. Surgiu o primeiro caso, não é? São notícias
que vão surgindo. Mas aí a notícia chega e a igreja se desperta logo para orar, porque nós oramos a um Deus que é cheio de misericórdia, a um Deus aonde nós depositamos a nossa confiança. Amém? Então, queridos, o profeta no verso 24, ele diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Esperar no Senhor. Amém? Esta é a convicção que ele tem de esperar no Senhor. Bom é o Senhor para aqueles que nele esperam, para a alma que o busca. Louvado seja o nome do nosso Deus. Terceiro, em momentos de crise, olhe para o Senhor, dá providência, e não para as circunstâncias. O problema ele existe, mas olhemos para o Senhor. Guiar-se por vista é muito perigoso, pois é exatamente o contrário da fé. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Vai passar, eu vou vencer, a igreja vai vencer, minha família vai vencer, nós vamos vencer. E se por acaso fomos tomados pelo Senhor, estaremos num plano melhor, estaremos sempre com o Senhor. Essa é a esperança da nossa eternidade. Então, em todos os aspectos, nós temos esperança. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Jesus, ele é o Senhor de toda circunstância, está debaixo dos seus pés. No livro do profeta Isaías, capítulo 45, verso 22, o Senhor diz assim: olhai para mim, vós todos os termos da terra, e sede salvos, porque eu sou Deus e não há outro. O que é que nós entendemos com isso? Deus está chamando a sua atenção, a atenção do mundo, todos os termos da terra. Não é apenas uma nação, não é apenas um grupo religioso. Deus está chamando toda a criatura, toda a criação, porque foi Ele que fez os céus e a terra. E Ele está dizendo: olhem para mim. Quando olhamos para Deus, nós vemos majestade, poder, honra, glória, santidade, justiça, vida, esperança. Deus está chamando para a gente olhar para Ele. Todos e serem salvos. O mundo está se perdendo porque está desviando os olhos de Deus, está olhando para os prazeres, para a fortuna, para a fama, para a riqueza, para o orgulho, para os prazeres deste mundo. E esses que desviarem o olhar de Deus serão perdidos. Quarto, exercite o louvor em tempo de crise. É aí onde eu digo que louvar a Deus é diferente de cantar. Nós vamos preparar uma mensagem voltada só para a adoração. Você já observou o pássaro dentro de uma gaiola? Ele canta, mesmo em meio a uma crise de prisão. O que foi que aquele pássaro fez para estar preso, engaiolado? Mas ele canta porque ele louva ao Senhor. Ele foi criado para isso. Louvar a Deus não é somente também cantar, mas é ter uma vida de expressão, de gratidão, de explosão, de alegria diante de um Deus que nós amamos e que nós servimos. O que encontramos é muitas vezes as pessoas explodindo pelos famosos, desmaiando, entrando numa êxtase, se gastando, se desgastando. E Deus está dizendo: olhe para mim, porque eu sou o libertador. O historiador grego Plutarco conta que, tendo os romanos libertado certo povo da tirania dos espartanos, os gritos desses que foram libertos foram tão retumbantes ou tão fortes que fenderam os ares, e as aves voando através daquela planície caíram assombradas. Tal foi o grito de liberdade. O mundo está preso porque precisa de libertação. Entrega o teu caminho ao Senhor.
abre o teu coração, aceita Jesus, e diz a Bíblia, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Portanto, nós que já fomos libertos do império das trevas, no qual éramos escravos, por isso, em tempo de crise, cantemos e gritemos, glória a Deus, aleluias. É comum ouvir isso do povo de Deus. Às vezes não entendemos porque alguns irmãos são até criticados porque dão glória a Deus. Não deveria ser. Uns gritam mesmo, glória a Deus, aleluia. Ele sabe o motivo por que está glorificando a Deus. Certa vez, num culto, aqui na igreja, numa quarta-feira, eu perguntava, quem aqui viu Jesus? Porque eu estava mostrando que ninguém de fato viu Jesus nessa geração. Sentimos a presença, conhecemos pelos seus feitos, pela sua graça, pelo seu amor, mas visivelmente, e lá atrás um irmão levantou o braço e disse, eu vi, pastor. E eu disse, viu, meu irmão, como? E ele disse, pastor, eu vi, porque eu vivia na prostituição, eu vivia na bebida, eu era um alcoólatra, sem esperança, desamparado, desenganado, mas um homem chamado Jesus me salvou, me libertou. Eu pude ver esse Jesus, e ele justamente, ele viu Jesus através da bondade, do poder, da majestade, da misericórdia, da libertação, da salvação que Jesus efetuou na sua vida. É por isso que ele dizia, eu vi Jesus, e eu não comentei mais, porque a experiência, ela é pessoal. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, cantemos em meio à crise, cantemos glória, porque os pássaros negros, os urubus, as aves de rapina que querem roubar a nossa fé, a paz, a alegria, a comunhão, cairão por terra. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos concluir. Em tempos de crise, primeiro nós falamos aqui, reafirme a grandeza de Deus. Segundo, agarre-se firmemente à rocha, que é Jesus, é o nosso Deus. Terceiro, olhe para o Senhor da providência. Quarto, exercite o louvor, faça da sua vida e da sua casa um ambiente de louvor, de adoração, de cânticos ao nosso Deus. Não vou dizer que você não assiste uma reportagem, mas tem gente que é só notícia ruim, manhã, tarde e noite, é escutando, só notícias ruins. Basta, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor. Sabemos o que está acontecendo, mas nós precisamos reafirmar que o Deus da esperança, o Deus da providência está comigo, está com você, está na sua casa. Quinto e último, irmãos, em tempos de crise devemos orar sem cessar, e este é o tema deste ano, que já chegamos na metade. Passou rápido, está passando rápido. Orar sem cessar, e graças a Deus, esta igreja tem sido orientada, e os irmãos, nós temos tido programação quase que toda semana, e toda ela tem oração. Na segunda-feira de meia-noite nós temos o momento de oração, dá 1h15, 1h20 mais ou menos, até o final, louvores, reflexão e oração. Na terça-feira, as uniões estão também com a sua programação e tem muita oração. Hoje, neste culto de quarta-feira, oração. Iniciamos orando, o ministério orou. Orar sem cessar. Amanhã, quinta-feira, oração. De 4 da tarde, o grupo local da igreja está com a programação de oração. À noite, o pastor Crispim encerrou um estudo agora de oração. Estamos agora falando de oração. Orar sem cessar. E não, este orar sem cessar não é apenas os cultos, mas ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orai sem cessar, agindo assim,
você, nós seremos mais do que vencedor em Cristo, que morreu e ressuscitou. E este é o evento da nossa esperança. Amém? O mundo está em crise e a igreja está em Cristo. Que o Senhor, pois, te abençoe no nome de Jesus. Nós vamos orar encerrando, mas antes quero aqui desde já dar um aviso, né? Que as fotos que nós vamos colocar neste final de semana, eu gostaria de ter fotos de crianças. Pode estar com os pais, mas especificamente a criança. É bom colocar uma foto da criança com o pai para identificar, né? Mas as outras, de 4 fotos, as outras 3 fotos, se pudesse ser só a criança, a primeira com os pais para saber, fulano, porque teve menino que nasceu nesse período agora e a igreja, não é, precisa conhecer. Amém? Então, eu a partir de mais tarde já vou estar colocando nos grupos, solicitando para que você coloque 4 fotos do seu bebê, da sua criança que vai, não é? Já do nascimento até os 10 anos. Depois nós faremos com os pré-adolescentes, mas até 10 anos, criança, coloque 4 fotos, envie para mim no privado, porque nós queremos organizar, passar aqui para o produtor de filmagem e gravação, de Diácono Wendel, e ele vai organizar para a gente passar no próximo domingo. Amém? Então, amanhã, quinta-feira, nós estaremos no nosso expediente aqui, expediente pastoral de 9 às 11h30, na quinta-feira, né? O Gui esteve conosco, o Diácono Wendel passou um período, enquanto não tinha retomado as aulas, o trabalho. O pastor Gleidson também esteve comigo e hoje o Gui, né? Na terça-feira o Gui esteve conosco. Então estaremos. Na quinta-feira, pastor Crispim, às 19h, 19h30, tem o estudo da Palavra de Deus na quinta-feira. No domingo, às 10 horas, Escola Bíblica Dominical. Tem sido uma bênção, né? Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, pastor Crispim, com a ministração da Palavra de Deus, e nós, a família IBNC, estará ministrando, né, culto da família em adoração às 20 horas da noite. Amém? Em Cristo, sempre avante. Assim oremos. Soberano e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por mais um dia especial na tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de te louvar, de glorificar o teu nome, mas também de ser um instrumento de evangelização, de informação da tua bondade, da tua santidade, da tua justiça e de uma eternidade que nos espera. Ó Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando cada família que está aí na sua casa, participando dos cultos, Senhor. Que o Senhor abençoe com cura, com providência. Ó Deus, em nome de Jesus. E assim nós oramos. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, de hoje para sempre. O povo de Deus diz: amém. Deus abençoe.